Olá pessoal, aqui Marcos Baltar falando. Para quem não me conhece, sou professor de Educação Física, dono de academia aqui em Copacabana, Rio de Janeiro. Trabalho no ramo da hidroginástica, do Pilates e também já tive experiência com musculação e futebol. E também já morei em Portugal. Então eu falo aqui sobre a minha realidade, minhas experiências no presente e no passado nessas áreas. Como eu morei já em Portugal, dou dicas também de quem quer morar lá, sobre tirar a cidadania, validar diploma, como é que está a área de trabalho lá em relação à educação física, nesses assuntos todos, ok? Então, hoje eu vou falar aqui sobre como é que foi a minha estadia lá em Portugal. Não foi agora, tá? Foi em 2022, janeiro de 22. E eu fiquei 4 meses lá, aí não deu certo, eu acabei voltando. Então, para quem não acompanhou os outros vídeos, eu já estou tentando morar em Portugal desde 2000 quer dizer, deu a vontade de morar desde 2019. Eu fui lá para validar meu diploma, para ver lugares para morar, conversei com donos de academia, vi como é que estava o ambiente de trabalho, para voltar em 2021. Aí teve aquela situação toda aí, né? Nós já sabemos da pandemia, então eu adiei, fui em 2022. Só antes de começar a história aqui, eu estou vestido de Flamengo hoje, porque no final a gente bota um pouco de humor aqui no canal, né? Então eu vou colocar uma fantasia homenageando uma pessoa, sempre no final homenageando alguém, alguma pessoa, e também dou um pensamento positivo, falo sobre um pensamento positivo para ajudar as pessoas aí que estão meio desanimadas, aí para dar uma arribada aí na vida da pessoa, aí, né? Uma reflexão. E também vou colocar também uma charada aqui em questão para vocês adivinharem, ok? Então vamos dar início aqui ao processo. Eu fui em janeiro de 22 para Portugal. Eu fiquei em dúvida entre Setúbal e Póvoa de Varzim. Isso por quê? Porque os dois têm praia, os dois são perto de área de grande movimento, né? A Póvoa de Varzim é linha final do metrô do Porto, né? 40 minutos e tem praia. E a moradia não é tão cara assim, é cara também, mas não tanto. E lá no Setúbal a mesma coisa, 40 minutos de Lisboa, atravessando a ponte, a gente chega em Setúbal. Então 40 minutos tanto ali Póvoa quanto Setúbal. Aí eu escolhi Setúbal porque é menos frio, a região norte de Portugal é mais frio. E carioca aqui da Gema, né, Copacabana e tal, então precisa ter uma prainha, mesmo que as praias de lá são mais geladas, venta muito, água gelada, né, a gente precisa ver o mar, a praia, sentir o ar do mar, entendeu? Então, eu fui em janeiro de 22 e eu reservei um Airbnb antes, um quarto, para poder ficar lá durante um mês, até ver o que eu ia fazer da minha vida, arrumar um local melhor para ficar. Então, como eu falei aqui, eu levei dinheiro para 3 meses, né? E o certo é levar para mais, aqui foi um erro meu. Então, eu não podia ficar no apartamento inteiro, então eu fiquei num quarto. Só beber uma água aqui. Ó, o apoio do canal, aí, canal, como acho que eu não falei no início, né? Mas canal Luso Baltar. Luso, por causa de fala de Portugal aqui, Baltar em homenagem ao meu sobrenome do meu pai. Então aqui tem, ó, caneca aqui da academia, AquaPB Hidroginástica, apoio e Pilates, Paulo Baltar Pilates, minhas duas empresas.
Então, eu fiquei no quarto de uma moça que morava sozinha lá, que alugava o quarto. Então, o quarto era o quarto mais o banheiro. Então, era assim, bem agradável, né? E não tinha problema nenhum assim de barulho, bem confortável, bem tranquilo. A moça saía cedo para trabalhar, trabalhava no hospital lá, no local, e chegava tarde da noite, eu nem via quase ela. Aí a cozinha era dividida, né, com ela. Às vezes a mãe dela aparecia lá fim de semana, mas não atrapalhava. Então eu fiquei um mês lá e fui bem recebido, fui bem atendido. Só que teve só alguns poréns aí. Ela tinha 3 gatos e os gatos dela ficavam mais na parte da sala, que ela fechava a porta. Aí só que teve um dia que eles foram pro meu quarto. Eu deixava a porta do quarto fechada, mas um dia eu esqueci aberta. Aí os gatos entraram lá, quando eu cheguei eles estavam em cima do meu travesseiro. Aí falei com ela e tal, ela falou para deixar a porta trancada e tal, então foi um fator que aconteceu que eu não gostei. Também teve o caso lá do correio, que eles vieram entregar um documento para mim, só que o documento, o carteiro chegava lá, não conseguia entregar, então eu tive que colocar um adesivo lá, que tudo lá no correio lá entrega sempre assim na caixa de correio que tem, né? Fica do lado de fora da portaria, não fica dentro, não tem porteiro lá também. Aí o carteiro, por algum motivo lá que eu não lembro qual era, ele não conseguia entregar. Aí eu botei um adesivo lá, uma etiqueta escrito: entregar, por favor, documento tal nesse apartamento. Aí me entregaram. Só que aí depois a dona ficou meio zangada comigo, porque depois quando fui tirar a etiqueta não saía direito, ficou marcado um pouco. Mas aí depois eu passei lá um dia, limpei e consegui tirar. E por último teve um outro problema lá, que eu tomava banho e fechava a porta, porque os gatos podiam entrar lá, né? Tinha coisas pessoais minha lá, de higiene. Aí o teto foi ficando preto, que era inverno. Aí quando eu falei que ia sair no dia seguinte da casa, no último dia, aí tava preto o teto, tava preto a banheira, que lá tudo é banheiro, não tem box quase. Aí ela veio reclamar comigo, eu falei, só tomei banho, não fiz nada. Só que aí depois eu fui ver que o problema era que lá fica tudo muito úmido no inverno. Aí eu tinha visto vídeos de Portugal, de brasileiros que moram lá, e vi que tinha um produto lá que chama lixívia, é tipo a água sanitária daqui, que limpa tudo. Aí eu limpei lá, no último dia meu lá, aí ficou tudo bonito, limpo. Aí agradeci a ela, saí, aí fui para um outro lugar, que era para dividir uma casa, tinha acabado de ser reformada, era tipo assim um sobrado velho, a mulher reformou, uma portuguesa. Eu consegui entrar em contato com ela pela internet e aí fui para casa. Aí tinha mais 2 brasileiros e um português e um banheiro só. Só que estava tudo novo, né? Só que todas as paredes eram de gesso, que não existia as divisórias para os quartos. Aí eu fui para lá e comecei a ver que tinha assim problema de banheiro, que era um banheiro para 4. Aí às vezes eu não queria ir, tinha gente. Aí que eu fui ver realmente o que era Portugal. Nesse caso da relação à moradia, para quem está chegando, é brasileiro e vai solteiro com pouco dinheiro. Aí tive problema também de que eu, como eu não conseguia emprego, dormia tarde e acordava tarde. E os outros já estavam empregados. Então eles acordavam cedo, faziam barulho lá e escutava tudo. Então teve esse problema também. E também tinha no andar de cima mais ou menos uns 8 a 10 espanhóis, meninas e meninos, que faziam intercâmbio lá com Portugal. Então esse pessoal ia beber todo dia, gente de 18 anos. Então fazia maior barulho lá, de madrugada, todo dia subia a escada, né?
E lá não tinha elevador. Portugal quase todo não tem elevador. Pelo menos a metade, mais da metade não tem. É tudo prédio de 2, 3 andares, assim. Só nas regiões mais centrais, mais modernas que tem. Aí então ele subia de escada de madrugada fazendo barulho, botava música alta, isso foi me incomodando. Eu fiquei 2 meses lá nessa casa e ainda ia chegar mais uma pessoa e botar 5. Eu reclamei com a dona, mas não adiantou. Aí o meu último mês lá eu resolvi ficar num outro lugar que eu arrumei lá, que era uma senhora brasileira, que ela trabalhava com uma senhora idosa, então quase não parava na casa, eu morava com a senhora idosa, de acompanhante. Aí tinha eu, mais 2 brasileiras garotas e mais essa senhora. Então, na verdade, ficava mais eu e essas 2 garotas. Aí era um prédio moderno e tal, eu entrava com senha na portaria, no elevador, tudo bonitinho. Aí nesse lugar não tive tanto problema não. Só que eu já estava meio que de saída, né? É, essa é a outra parte da história, né? Eu levei dinheiro para 3 meses, meu dinheiro foi acabando. É, eu cheguei até a fazer 4 entrevistas, uma para trabalhar com musculação, outra com pilates, outra com hidroginástica e uma outra com, esqueci o nome agora, mas é tipo assim, um exercício que você faz numa plataforma e bota uns eletrodos, que vai dando meio que um choquezinho, tipo eletroestimulação, que aqui tá, eu nem vejo muito aqui, mas lá tá na moda isso aí. Aí, eu não sei o que acontece, os portugueses prometiam emprego, e falaram que estava contratado, depois não estava, então eles são meio enrolados com essa parte de emprego. Nos outros lugares que eu fui, todos teve problema assim de achar que estava contratado, depois falava que não estava. Achei meio esquisito isso, né, essa parte. E acontece que eu botei 2 professores aqui também para ajudar a cuidar dos meus negócios aqui no Brasil e eles também não deram certo. E acabei fechando a academia aqui um mês para poder arrumar uma passagem de avião mais barata para poder voltar. Aí abriu a academia, ficou fechado e voltei em maio. E tinha ido em janeiro. Aí aconteceu isso tudo. Outro problema também, o gasto com comida. No início, primeiro mês, eu achei um restaurante de um brasileiro lá que vendia comida brasileira. Então era espetinho de frango, de carne, de porco, e mais o arroz, feijão, salada, batata. Comida bem brasileira, muito boa. Eu fiquei um mês comendo lá, só que no final desse mês eu estava gastando muito e o dinheiro estava acabando. Aí eu comecei a comprar comida no mercado e fazia em casa. Aí eu fazia o arroz, né, feijão eu comprava ele meio que pronto lá no mercado e comprava também a proteína no mercado. E a salada também picotava, tomate, cenoura, essas coisas. Então gastava mais ou menos 150 a 200 euros por mês nesse mercado. E a moradia, o quarto é 300, 350 por aí, tá? Isso naquela época. Agora deve estar até uns 400. E o aluguel de um quarto, T1 que chama, né? Que é apartamento de um quarto inteiro, na época eram uns 600, 700. Agora estão uns 800 euros, tá? É muito caro. Então deixa eu só colar aqui, já falei de moradia, já falei de comida, já falei de trabalho. O dinheiro também eu levei 3.000 euros, pouco, levado mais, esperado mais para ir, né? Mas a ansiedade às vezes atrapalha. Mas valeu o aprendizado. Voltei para o Brasil, continuei tocando aqui minha academia e consegui recuperar os alunos perdidos, né? E a academia hoje em dia, graças a Deus, é um sucesso. Está bem cheia. Quem quiser ir, entrar aí para academia, aí, tiver interesse, aqui em Copacabana, eu vou
Vou deixar o endereço endereço não, o Instagram aí na descrição do vídeo. Tem também o Instagram do canal, Luso Baltar, ou AquaPB 2020 ou Paulo Baltar Pilates. Eu vou botar na descrição. Você também pode botar aí nos comentários aí, curta, comenta, compartilha, indica para outras pessoas assistirem o vídeo, né? Pode fazer sua inscrição também, ajuda o canal a crescer. Eu ajudo vocês com informação aí, quem tem dica aí, quem tem dúvidas aí sobre Portugal, ou quem quer abrir uma academia, quem já é dono, né, de academia, quer trocar informações, ou quem tem interesse nessas áreas aí que eu falei, musculação, pilates, tiro, futebol, pode mandar aí nos comentários ou pelo Instagram, tá? Então, vou botar aqui o adivinha, qual é, da charada, é o que é, que dá muitas voltas, mas não sai do lugar. Responde para mim aí. Pensamento do dia, para você ficar animado aí, dar uma arribada, fazer uma reflexão. Nos dias atuais, ceder não é fácil, seja em qualquer tipo de relação. Exige um coração humilde e o compromisso com a paz. Outro recurso essencial é o silêncio. Em momentos de tensão, é a melhor resposta, mas sabe que reagir é ter um autocontrole grande. Não deixe que uma pequena briga se transforme em guerra. Perder uma discussão pode significar ganhar uma convivência fortalecida no amanhã. Pense nisso. Peça ou aceite o perdão. Valorize a paz e viva com sabedoria. Para finalizar agora, eu vou colocar a fantasia aí do vídeo de hoje. Vocês vão saber quem é, uma homenagem a uma pessoa, um atleta que foi um dos melhores aí do Brasil, ganhou a Copa do Mundo pelo Brasil, jogou no Flamengo, no Grêmio, Seleção Brasileira, Barcelona, Atlético Mineiro, foi eleito o melhor do mundo já, tá? Então, aqui para vocês, ó. Ronaldinho Gaúcho. Vai, tia, eu falando que eu não joguei nada no meu Mengão, como não? Eu fui campeão carioca com o velho Lucha. Barbaridade, tia. Fiz um trilegal contra o Santos do Neymar na Vila, um 4x4. Como que eu fui mal no Mengão, no Flamengo? Time que eu amo de paixão, de coração. Tá legal, tchê? Então aí com essa brincadeira de hoje, ficamos por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus, fiquem na paz. Até a próxima.